Estamos de volta. O Vida e Saúde hoje está falando sobre a infecção urinária em mulheres. Doutora Rebeca Cavalcante com a gente. Ela explicou aqui o tamanho da encrenca, tem mostrado como a gente pode estar assim mais sujeito às infecções, onde que elas podem atuar, quais são os sintomas, mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre como cuidar. Doutora, eu vou já trazer aqui, tomar a liberdade de trazer as suas redes sociais aqui, porque tem gente que vai querer saber um pouco mais e eu já vou indicar um caminho aqui para que essa pessoa não perca o seu contato, tá? Ela está no Instagram como Urologia Feminina. Facinho, gente, Urologia Feminina. E é bem legal o seu Instagram, doutora, porque normalmente a gente, quando pensa em infecção urinária, não pensa em urologia, né? Urologia a gente acaba achando que é mais para homem, mas as mulheres também podem e devem se tratar com um urologista, porque isso pode evitar problemas maiores. Parabéns pelo trabalho ali, viu, doutora? Muito obrigada. Realmente, nós mulheres temos muitos sintomas e várias vezes acham que o urologista é só para homem, né? E por isso que eu gosto de levantar essa bandeira e tenho falado bastante. Eu queria saber, doutora, se existe algo que a gente faça, algum hábito, mau hábito, bom hábito, que a gente acha que está arrasando e que, na verdade, pode estar contribuindo para a doença. Lavar demais. Normalmente, quando as pacientes têm infecção urinária de repetição, elas se consideram sujas. E aí, lavam o tempo todo. E querem lavar até canal vaginal. E não, vagina, gente, é autolimpante. Aquela secreção que ela produz é uma forma de limpeza. E a gente tem os bacilos de Dodeline, que são são micro-organismos de defesa do nosso trato urinário inferior, do nosso trato ginecológico. Então, o mundo ideal, quando a gente fizer xixi, você pode jogar só uma aguinha ou você pode secar. Quando você fizer cocô, aí sim, lavar a região perineal. Após a relação, você vai fazer o xixi e tomar banho antes da relação e, se puder, depois também, sabe? Mas não é lavar o canal vaginal, não é jogar duchinha dentro da vagina. Quando você faz isso, você acaba pegando mais bactérias ali da região perineal e jogando para dentro com esse jato forte. Fora isso, a gente pode também... Desculpa. Pode falar. Fora isso também, assim, constipação intestinal. Todo mundo, eu sempre fui constipada, eu sou constipada a minha vida inteira. Se a gente continua mantendo essa prisão de ventre, a gente tem esse aumento de bactérias intestinais ali nessa região perineal. A gente tem que tratar essa infecção, essa constipação. Ter um trânsito intestinal o mais regular possível, sabe? Diário ou dia sim, dia não, sem precisar fazer força. A gente tem que aumentar a nossa imunidade da nossa região pélvica perineal. A gente consegue isso através dos probióticos. Mas os probióticos, a gente precisa tomar os probióticos. Se a gente tiver uma alimentação saudável, tem que tomar kefir e ter uma alimentação muito mais focada em alimentos, descascar mais e desembalar menos carboidratos finos, menos coisas ultraprocessadas, a gente vai aumentar as nossas defesas do organismo. A gente vai ter prebióticos e probióticos e evitar a disbiose, que é essa inflamação intestinal que predispõe à infecção. Muito legal a senhora estar falando sobre isso, doutora, porque muita gente acaba pensando em alimentação só na questão, eu tenho que manter a forma, eu tenho que cuidar do diabetes, mas você está percebendo que cuidando da alimentação, cuidando dos aspectos gerais, a gente acaba cuidando do todo, incluindo, tratando e prevenindo problemas aí do trato urinário. Como que a gente trata uma infecção urinária, doutora? Dá para fazer banho de assento em casa? Dá para aumentar a ingestão de água e considerar que isso é um tratamento que resolve? Não, a gente vai aumentar a ingestão de água sim. Uma forma de prevenção também é aumentar o volume de ingesta hídrica. No mundo ideal, a gente tem que beber entre 30 a 50 ml por quilo de peso de líquido durante o dia, nas 24 horas. Isso dá entre 1,5 litro, 2,5 litros por dia, tá? Mas durante a infecção, a gente tem que aumentar essa ingesta hídrica, mas o banho de assento não vai resolver. Sim, a grande maioria das infecções é autolimitada. Mas, se você tiver muito sintomática, muito dor, você tem que tomar antibiótico, você tem que procurar o médico, tá? E para fazer o tratamento. E se você tiver de infecção, se você tiver comorbidades e
puder ter resistência bacteriana, o mundo ideal é você fazer um exame de urina antes, já começar a tratar e aí sim avaliar se essa bactéria é sensível ou não, se o tratamento que você está fazendo está correto ou não, se precisa trocar um antibiótico, sabe? Você pode usar os anestésicos urinários? Sim, mas num mundo ideal, você começou com o diagnóstico com sintomas de infecção urinária. Você vai colher a urina, aí você pode tomar esses anestésicos urinários e procurar o médico, tá? Porque ele vai te prescrever o antibiótico e vai tratar da melhor forma possível. Eu tenho uma pergunta, doutora, que é a seguinte. Às vezes a mulher, ela sente que os sintomas estão começando. Às vezes eles começam muito sutis, mas ela já sentiu. Aí ela começa a beber água e aí, de repente, já toma um analgésico ou então ela toma algo que vai sentir que ela vai se sentir um pouquinho melhor, porque ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar da casa. Eu quero saber se isso pode, de repente, prolongar a ação dessa infecção, piorando ela dali a algum tempo. É possível isso ou não? Ela vai seguir o seu curso naturalmente? Infelizmente, a gente não tem muito como dizer. Isso aí depende de pessoa para pessoa. Eu tenho pacientes que, quando elas começam a sentir os primeiros sintomas e tomam realmente ou um analgésico urinário ou um anti-inflamatório, aumentam o volume de líquido, elas ficam bem e não precisam tomar antibiótico, mas algumas não. Algumas, em pouco tempo, evoluem para sintomas intensos, de muita dor, fazendo xixi de pouquinho em pouquinho. Tá. Isso a gente tem que avaliar cada caso. Tá, outra pergunta, doutora. Às vezes, a mulher que teve uma infecção, sei lá, o ano passado, restou ali um pouquinho do antibiótico e ela pode ser tentada a já começar a se tratar. Qual é o risco disso, doutora? Dela começar, porque ela já teve um episódio, e ela começar a fazer o tratamento por conta, até eu conseguir marcar um médico. Grande chance dela fazer uma resistência dessa bactéria a esse antibiótico. E aí, quando ela for ao médico, ela já está muito sintomática e esse antibiótico não fazer mais efeito. E aí você ter uma infecção já com resistência. Esse é o grande X da questão da automedicação. As pessoas ficarem sempre tomando o mesmo antibiótico e aumentar a resistência. E isso é um problema de saúde, a automedicação mundial, sabe, da resistência bacteriana. Que a gente seleciona germes multiresistentes, que muitas vezes a gente só vai conseguir tratar com antibiótico venoso, essa paciente precisando de uma internação. Aí complica a coisa, né? A gente acha que tá... Pode falar, doutora. Queria levantar uma bandeira nesse tema, sabe? Sobre a automedicação, sobre tomar muito antibiótico, que acontece muito com senhoras idosas, que é a bacteriúria assintomática. O que é isso, Teru? É quando a paciente, num exame de rotina, sem sintoma urinário nenhum, colhe um exame de urina e cresce uma bactéria. E aí é tratada como infecção urinária. Sei lá, vai colher o exame de urina de controle 1 mês, 3 meses depois, ou um novo exame de rotina, tá lá com a bactéria. Normalmente, essa bactéria já está resistente a esse antibiótico que ela tomou. E aí vão dar outro antibiótico. E aí ela vai tomar pouco tempo depois, porque isso se chama bacteriúria assintomática. E se a gente ficar tratando, a gente vai ter essa resistência bacteriana. E quando essa paciente realmente precisar tomar um antibiótico, a gente só vai ter os venosos, quando ela tiver sintomas. A bacteriúria assintomática é uma paciente que não tem sintomas urinários, mas que tem bactéria na urina. Ela não tem indicação de tomar antibiótico. Ela tem indicação de aumentar as defesas dela, avaliar os fatores predisponentes e tentar mudar esses fatores para evitar essa colonização. Algumas vezes a gente não consegue e a gente vai orientar que ela vai conviver ali e, caso sintomas, ela vai realmente tratar de acordo com esse último exame. Mas antes de começar o antibiótico, ela vai colher um novo exame de urina para a gente avaliar essa bactéria e sensibilidade. Você está vendo a importância de consultar com um especialista
com um uroginecologista, com um urologista. Por quê? Porque talvez esse tipo de orientação não seja precisa com o médico geral, que vai fazer, que vai ter aquela olhada geral, não é nem assim, não é nem para culpar o profissional, doutora, porque ele está atacando algo que o exame está apresentando. Mas a experiência prática de um especialista vai ter um segundo olhar aí com mais cautela, prevenindo um agravamento do problema lá na frente. Muito interessante isso. Mas, por outro lado, vou levantar a bandeira das senhorinhas aqui, porque eu mesmo estou caminhando já para as senhorinhas mais idosas, tá? A gente se preocupa quando vê um exame, doutora. Eu posso conviver com essa bactéria e, assim, como se fossem... Eu sei que a gente tem bactérias em várias partes do nosso corpo e a gente convive com elas. Depende, inclusive, delas até para digerir coisas aqui para a gente e metabolizar. Mas a gente também precisa conviver com essas bactérias que aparecem nesse exame, que eu sei que não são normais? É custo-benefício. Esse é o X da questão, Terô. Porque nesses casos você vai ter que fazer antibióticos ou uma profilaxia antibiótica que pode gerar outros problemas, entendeu? Certo. Então, assim, se a paciente não tem sintomas, custo-benefício, estudos mostraram isso, que não vale a pena. O que a gente tem que ter é essa paciente muito bem orientada, de que se ela tiver sintomas, principalmente senhorinhas que muitas vezes não têm febre, mas assim, elas ficam mais quietinhas, com mal-estar, sabe? Uma febrícula. Você sabe, essa paciente está diferente, mas você não sabe realmente o que está acontecendo com ela. Ela não tem uma febre alta, ela vai queixar de dor, porque normalmente as pacientes têm incontinência urinária, as mais idosas têm incontinência urinária por outras causas. E aí, nesses casos, você está indicado a tratar sim, mas se você pegar essa senhorinha que está ótima, linda serelepe, passeando e dando antibiótico para ela, você vai selecionar essas bactérias multiresistentes. Tá. O ideal é realmente você ter esse acompanhamento a longo prazo. É o que eu estou imaginando, esse acompanhamento vai ser imprescindível para esses casos. Eu quero trazer aqui na nossa tela, doutora, pontualmente, assim, o que a gente pode fazer para tratar e também prevenir, tá? E se você lembrar de algum comentário mais, você pode fazer. Então, uma dieta equilibrada e evitar carboidratos finos e açúcar é super importante para prevenir. Fazer xixi depois da relação sexual e também uma limpeza adequada, que você disse aqui, não pode ser exagerada, não pode ser precária, é super importante. Também usar roupas íntimas de algodão para evitar ficar com roupa molhada, né? Roupa de banho molhada, no verão é bem comum, tem que cuidar. São cuidados simples, né, doutora? Mas que a gente tem que se ligar. Sim, é mudança de estilo de vida, simplesmente isso, Terô. O que a gente busca é qualidade de vida, sabe? É mudança para a gente precisar tratar menos, sabe? É um acompanhamento a longo prazo, é o que você falou, dormir bem, prática física, atividade física diária, sabe? Comer bem. É isso que a gente precisa. E isso tudo é viver bem, né, doutora? Não é só viver preocupada com essa infecção que de repente está recorrente, a gente acaba fazendo disso o foco da vida, mas viver bem é super importante. Agora, eu preciso checar. De vez em quando eu preciso fazer alguns exames para monitorar a saúde do meu sistema urinário, doutora. Vale ultrassom dos rins, vale fazer exame de urina o tempo inteiro, vale checar a bexiga. De quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa olhada? Normalmente, na rotina ginecológica, as ginecologistas já pedem ultrassom abdominal porque ela acaba funcionando como a médica da mulher, né? Então, assim, mas sempre vale a pena a gente realmente fazer ultrassom de vias urinárias, ultrassom abdominal uma vez ao ano, porque a gente precisa ver se tem cálculo renal, se a gente tem cistos renais, se a gente tem uma imagem que pode ser de um câncer renal ou alguma lesão na bexiga que pode ser um câncer de bexiga, que muitas vezes são assintomáticos. Então, assim, sempre. Não, por acaso, não relacionado à infecção urinária, sabe? Mas para rotina de saúde e cuidado. Tá certo. Olha, a doutora Rebeca está no Instagram, ela que mantém ali o perfil @urologiafeminina, tá lá no Instagram. Pode mandar direct, doutora? Pode, claro. Qualquer dúvida, pode me mandar, eu tento responder. Algumas vezes eu consigo responder com vídeo, algumas vezes eu respondo inbox.
Eu sou um cadinho enrolada às vezes, mas eu respondo. Ó, vamos fazer o seguinte então. Se você quer falar com a doutora Rebeca, assiste o conteúdo ou dá uma olhada no conteúdo que ela tem postado lá, porque pode ser que a sua dúvida já esteja lá, já está lá para você. Agora, se você deu uma olhada, não percebeu que ela já comentou sobre isso, aí você manda um direct para ela, que ela vai responder ali para você. Obrigada pela participação aqui, foi ótimo conversar com você e aprender um pouquinho mais, viu, doutora? Eu que agradeço o convite, adoro falar, adoro orientar. E nós mulheres precisamos muito, temos sintomas urinários e precisamos muito desse olhar, sabe? Com certeza. Então a gente fica muito complicada, muitas vezes fica com incontinência urinária de longo prazo e perder xixi, apesar de ser comum, não é normal. Tem infecção urinária, apesar de ser comum, também não é normal. Precisa de um olhar mais atento, mudar fatores. Estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, porque eu adoro conscientizar e falar. Ah, então até uma próxima. Muito bem, um beijo. Olha, depois dessa conversa com a doutora Rebeca Cavalcante, eu tenho certeza que está pensando em se cuidar um pouquinho mais, né? E eu sei que com uma boa saúde a gente pode aproveitar muito mais a nossa vida, a gente pode realizar aquela atividade, aquele sonho que está aí no papel faz tanto tempo, a gente vai ter mais energia para cuidar das nossas coisas ou das coisas que realmente importam, não é? E a revista Esperança Fique Leve traz aqui, olha, princípios, ela vai ser uma aliada na sua jornada em busca dessa saúde. Isso porque ela vai te ajudar a fazer mudanças positivas, mais duradouras no seu estilo de vida. Eu sei que é difícil, eu sei porque quando eu escolho não comer determinado alimento, porque eu sei que está me fazendo mal, é uma luta. E na revista Esperança Fique Leve, você encontra aqui a compreensão dos pilares da saúde e também sugestões de como você pode lidar com o seu problema aí. É aquele momento que você vai, de repente, estudar sozinho. Ou que você vai poder estudar com a sua família, entendendo que alguns hábitos aí precisam, cair fora. Precisam de revisão, precisam de remodelação. E o melhor, gente, a revista Fique Leve é gratuita, então você só precisa ligar para cá e pedir. Bora pedir a sua? Vai, olha, tem atendente esperando você ligar para cá no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode pedir pelo WhatsApp, a gente também vai fazer chegar para você gratuitamente pelo 12 98244 4449. Cuidar da saúde é um investimento para o seu futuro, mas que você já começa a colher frutos aqui e agora. Então, olha, não só a Fique Leve, mas aqui no Vida e Saúde, vou fazer agora o merchan do nosso programa aqui. Você tem a oportunidade de cuidar da sua alimentação, você pode treinar junto com a gente, você vai se instruir. E o melhor de tudo é entender, compreender que quando você muda os seus hábitos e assume o controle da sua vida, você vai também estar melhorando o seu relacionamento com o nosso Criador. Aquele que te fez, aquele que te conhece, aquele que sabe como que você funciona de maneira tão única e especial e que está louco para te ver melhor, tá? Então vale a pena investir na sua saúde com a Fique Leve, com o Vida e Saúde, dentro das suas possibilidades aí, fazendo o seu melhor. Vou pro intervalo, volto já com receita boa para você, com Claramente, vai ter batata Smile. A gente volta já.